as capitais mais favelizadas do Brasil. O Rio de Janeiro está em 10º. Fala-se muito das favelas do Rio de Janeiro, mas veja, só está em 10º lugar. Nono, Recife, com 19,52% da cidade com favelas. Oitavo, Teresina, no Piauí, 19,54%. 23,56% de Fortaleza, no Ceará, em 7º lugar. Vamos lá. Macapá, 24,13%, é o sexto. Quinto, São Luís do Maranhão, 32,46%. Vitória no Espírito Santo, 33,46% é composto por favela. Salvador, Bahia, 41,82% é composto por favelas. Manaus, no Amazonas, 53,38% do município de Manaus, no Amazonas, é composto por favelas. Vamos lá, primeiríssimo lugar, Belém do Pará. Mais da metade do município é composto de favelas. É muito triste. Bom dia. No meio de todo esse monstro desse escândalo na Previdência, a Georgina de Freitas virou aprendiz perto do que estão fazendo agora, do que a gente está descobrindo agora, né? Que o ministro da Previdência parece que só descobriu agora, embora tenha sido avisado há 2 anos. Agora ele está furioso contra os corruptos. Esperou 2 anos para ficar furioso. Foi avisado lá atrás, TCU, CGU, reunião no Conselho, né? E o chefe dele também, né? Presidente Lula. Será que não sabia? Será que ele não levou o presidente Lula quando ficou sabendo? Tinha que saber, tinha que dividir a informação. E outra coisa que está todo mundo estranhando, né? Aí, o filho do ministro da Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro Supremo, como advogado dos envolvidos nessa corrupção. Eu duvido que ele... Será que ele aceitou? Porque é uma questão básica de ética que a gente não aceita, né? Ontem, por exemplo, me convidaram para fazer uma palestra para um TCU. TCU não, desculpa, para um Tribunal de Contas de um Estado. Eu disse não. Né? Não fica bem. De repente eu vou ter que criticar um Tribunal de Contas e não posso, porque eu fiz uma palestra para o Tribunal de Contas que me pagou para fazer a palestra. Isso é uma coisa básica que a gente aprende do avô da gente, dos pais da gente. Não? Bom, fusão PSDB, agora decidiu o PSDB se fundir, fazer uma federação com o Podemos. Ou seja, o PSDB está acabando. Imagina, está acabando um partido que nos enganou por tantos anos, né, como se fosse o oposto do PT, os tucanos. É como se a gente dissesse, a Pepsi-Cola é o oposto da Coca-Cola. Mas os dois são praticamente iguais. E durante muitos anos achamos que a opção contra o PT era PSDB. Só que não, né? Era a mesma esquerda, agora está se juntando com o Podemos para tentar salvar do ostracismo o Aécio e também dar uma carona para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que quer ser presidente, quer ser candidato a presidente, mas sabe que não tem partido para isso, que é o PSDB, então vai buscar um reforço no Podemos. Né? É mais ou menos isso. E eles estão falando, vamos fazer uma fusão. Aí eu lembrei de uma frase famosa, principalmente nós gaúchos conhecemos, mas o Brasil inteiro conhece, do Gaspar Silveira Martins. Ideias não são metais que se fundem. Ou seja, para se fundir, não deve ter ideia, não deve ter doutrina partidária para fundir as doutrinas. Não é? Isso é fácil aqui no Brasil, porque os rótulos de partidos são apenas marcas de fantasia. Eu vejo aqui que o União Brasil, que já é resultado de fusão do antigo partido de Bolsonaro com o DEM, que antes era PFL, né? União Brasil com o Progressistas, o PP, que também antes disso foi outras coisas, né? Agora vai ser União Progressista. O que fica divertido é que tira a palavra progressista do pessoal lá da esquerda, para fazer um partido de centro-direita. Né? Esse também já tá fixado. Todo mundo se preparando para a eleição do ano que vem. Bom, e uma outra questão aí que
que é preciso de a gente pensar a respeito, né? Nessas 26, eleição de 2026. Como é que vai ser a apuração? Vai ser igual a outra? Que deu tudo isso, que foi a causa do 8 de janeiro. A dúvida sobre como o voto é contado. Até a da Venezuela é mais clara, porque pôde-se perceber que o Maduro perdeu. Só que o Maduro não aceitou o resultado da eleição e continua lá. O Brasil não cobrou dele, né? Não endureceu, não cortou relações. O Brasil é muito bonzinho quando se trata de Maduro, Ortega, China. Lá na China estão agora, aliás, hoje é o último dia, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o secretário de Ferrovia do Ministério dos Transportes, o presidente da Transpetro, tem mais alguém do Ministério da Indústria e Comércio, e estão oferecendo o Brasil, não sei, estão dizendo que tem negócios para eles fazerem navios no Brasil, usando estaleiros brasileiros que estão ociosos, que o Brasil tem um grande mercado para ferrovia. Aliás, você sabe que o Brasil manda minério de ferro para a China, né? Lá do outro lado do mundo, e depois importa trilho da China. Nós somos muito bonzinhos mesmo. A China vai gostar. Claro que a China vai aceitar se for bom negócio para ela. De Verona, Alexandre Garcia. Pastor, e esse dia 7 de maio, agora, próxima quarta-feira, 4 da tarde, a gente tem veiculado aqui repetidas vezes ao longo do dia esse convite para o próximo dia 7. Qual a importância disso do ponto de vista da pressão popular? Bem, primeiro, que não é uma manifestação. É importante eu fazer essa colocação aqui, porque é muito diferente uma manifestação de uma caminhada, certo? Manifestação, muitos dias de anúncio, mobilizações gigantes. Tanto é que nós escolhemos um dia de semana de trabalho. E por quê? Dia de trabalho, certo? Que diminui o número de pessoas, para exatamente pressionar deputados e senadores e seus líderes, para mostrar que nós não vamos aceitar, sabe, um remendo, que nós não vamos aceitar uma brincadeirinha onde as pessoas inocentes continuam condenadas, mas apenas se reduz pena. Então, nós vamos lá marcar uma posição. Não estou preocupado com o número. Nós estamos preocupados em marcar uma posição e mostrar à sociedade brasileira que o que nós queremos é anistia já. Nós não queremos meia sola, meia anistia. Nós queremos anistia já. E para ser bem coerente e honesto, provem os senhores ministros do STF quem quebrou o quê? Que nós não estamos aqui para apoiar quebra de patrimônio público. E mande para a primeira instância, porque a pena máxima é 1 ano e meio. Então, nós vamos lá fazer uma caminhada. Se você pode pedir, principalmente quem é de Brasília, de Goiás, ali do entorno, de Goiânia, se você pedir dispensa do trabalho, nós somos patriotas. Não é minha mãe que está lá, não é minha irmã que está lá, não é minha esposa que está lá, nem meu pai, mas são patriotas inocentes há 2 anos numa cadeia. Tu sabe o que é que você está injustamente numa cadeia há 2 anos? Isso é coisa terrível. Então, vamos lá. 4 horas da tarde a concentração em frente à torre de televisão de Brasília. E depois um trio elétrico sai puxando essa caminhada. Não importa se vão ter 1.000, 2.000, 5.000 ou 10.000. O que importa é marcar uma posição, é protestar e confrontar, sabe, o seu Hugo Mota e os líderes partidários que estão empurrando com a barriga, fazendo o jogo de governo Lula e o jogo do STF. Esse é o nosso objetivo. Quarta-feira, 4 da tarde, dia 7, quarta-feira, vamos fazer uma caminhada lá, vamos nos concentrar lá na torre de televisão e vamos fazer essa caminhada. Vai ter muita gente lá, muita gente que eu digo do povo, de parlamentares, e muita gente, para mim, já repito, é qualquer número que tenha lá com disposição
para marcar uma posição. A gente vai estar lá, pastor. Obrigado mais uma vez por conversar conosco. É sempre uma honra tê-lo aqui. Repito, todos os vídeos que o senhor tem encaminhado, a gente tem veiculado aqui, pastor. Muito obrigado, Pittoli. Você é uma voz de independência para mostrar o outro lado, que é escondido vergonhosamente por grande parte da mídia, com exceções, para ser honesto. Deus abençoe você, Deus abençoe cada pessoa que está nos assistindo. Deus dê saúde total ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Um abraço a todos. Obrigado, pastor Silas Malafaia, conversando conosco. Essa semana tem tudo para ser uma das mais interessantes do ano. Na verdade, desde que o Lula voltou à cena do crime. Nessa semana, nós teremos vários ministros do Lula indo às comissões sendo interrogados por deputados federais. Essa semana também nós teremos a tentativa do Congresso de aumentar o número de vagas de deputados federais, aumentando assim mais gasto com o Congresso, o que cada vez significa menos, afinal de contas quem legisla no Brasil é o STF. Novas informações sobre o escândalo do INSS virão à tona, sem falar outros escândalos que estão aparecendo também, como é o escândalo dos empréstimos consignados, da COP30, da 44 bilhões que desapareceu do Ministério da Saúde, e você vai ficar acompanhando, você vai ver. Mas tem um que para mim é o favorito, o que mais está me chamando a atenção. A pessoa responsável pelas sanções internacionais no governo americano do Donald Trump chega hoje em Brasília. É uma bomba tão grande que até a imprensa entrou em desentendimento e não tem nada melhor do que a imprensa batendo na própria imprensa. Então, no dia 3 de maio saiu essa matéria. Integrante do governo Trump virá ao Brasil para discutir sanções amorais. David Gamble desembarca em Brasília na segunda-feira, hoje, 5 de maio. Deve se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e senador Flávio. Bom, essa notícia foi bombástica, porque se realmente ele vier aqui para tratar sanções ao Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, então toda aquela conversa de que a imprensa soltava, de que era apenas faísca, fogos de artifício, tentativa de chamar a atenção do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, né, dos apoiadores do Bolsonaro no Brasil, de que o Alexandre de Moraes sofreria alguma forma de sanção, era mentira, cai por terra. A imprensa ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que eles logo na sequência, na mesma fonte de informação, saiu essa matéria. Estados Unidos negam que representante irá ao Brasil para discutir sanções de Moraes. Opa, peraí. Como assim Estados Unidos nega? Primeiro solta a matéria falando que vem para discutir sanção. Logo, no dia 3 de maio. No dia 4 de maio solta a matéria falando que era mentira. Bom, eu gosto de acompanhar um jornalista que é o Sam Puncher, do Metrópolis, e ele publicou isso aqui no Twitter dele. Integrante do governo Trump responsável por sanções internacionais, David Gamble, chegará ao Brasil na segunda-feira. A Embaixada dos Estados Unidos informou ao que Gamble discutirá programas de sanções voltadas ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Já o colunista Paulo Capelli também do Metrópolis, apurou que além dos encontros oficiais, Gamble se reencontrará com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve tratar de pedidos de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o Capelli publicou essa matéria aqui. Assim como Leandro Magalhães aqui, né? Conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes. Prioridade. Só que vem a matéria, né? Essa matéria aqui, dizendo que é mentira. Bom, é mentira ou é verdade? Aí fica a dúvida. Bom, que David Gamble estará pisando aqui no Brasil é verdade. Que eles vão tratar aqui que Bolsonaro será prioridade nessa conversa também. Então, essa pessoa aqui, o Jamil Chad, essa pessoa soltou uma fake news. Uma fake news na tentativa de agradar o governo, agradar o STF, mas pegou muito mal. Porque jornalistas do Metrópolis tiveram acesso à embaixada, conversaram com a embaixada. Aqui, ó. A embaixada, como órgão do governo, confirmou reuniões com outros órgãos de governo, não descartou agendas adicionais. Portanto, é falsa informação de que a Embaixada dos Estados Unidos tenha desmentido qualquer indivíduo. Então, a imprensa está mentindo ao dizer que David Gamble não está vindo aqui para falar sobre sanções ao Alexandre de Moraes. É verdade que estão sim. Vamos estudar medidas de como poder fazer sanções as mais severas possíveis. E esse é o começo da ruína do castelo da areia de Alexandre de Moraes.
Ele disse de uma forma bem jocosa recentemente que a única forma que os Estados Unidos têm para interferir nele é se o Donald Trump colocar um porta-aviões no Lago Paranoá, uma coisa assim, na porta da casa dele. Ele está num nível de soberba tão grande, vocês sabem, né? A soberba precede a ruína. Ele está num nível de soberba tão grande que eu tô, assim, realmente, algumas pessoas fizeram um pedido de fazer um exame de sanidade nele. Eu acho que, realmente, talvez seja necessário. As declarações, o comportamento, as decisões, a crise internacional a qual ele coloca o Brasil, recentemente com a Espanha, colocando o Brasil numa crise internacional com a Espanha. Tanto é que ele teve que vergonhosamente voltar atrás e pegar o traficante lá e devolver para a cadeia o traficante que a Espanha estava pedindo extradição. Então, até onde vai chegar isso? Até que momento o Brasil vai aceitar ser jogado no ralo internacional, né, da política internacional, porque uma pessoa perdeu o controle? Enquanto isso, todo mundo tem medo de falar, tem medo de verbalizar. Porque, como são poucas pessoas que falam, é fácil mirar e derrubar. Agora, se todos falarem, se todos verbalizarem a sua indignação, se a gente tentar lutar para ter um mínimo de sanidade jurídica no Brasil, não é possível que a gente não consiga vencer. Não é possível que uma pessoa esteja conseguindo destruir todo o nosso país. Mas essas sanções virão, tá? Isso é fato, pode ter certeza, as sanções irão acontecer. Não se sabe qual gravidade, qual profundidade, como que vão ser essas sanções, mas elas virão. Elas virão e espero que elas tenham o efeito de trazer um pouco de paz para a nossa nação. Compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Olha eu aqui com a camisa da seleção brasileira vermelha. Isso aqui é só cortina de fumaça. Isso aqui é para desviar o foco. Sabe quem está no vermelho? São os aposentados, onde que eu tô aqui, ó, no INSS, que foram roubados na cara dura. E a gente não vai deixar isso barato. Olha isso aqui, ó. Sindicato dirigido por irmão de Lula é recordista em descontos do INSS. Alvo de investigação. Tem mais. Olha isso aqui. Fraude do INSS. Suspeitos levaram malas de até 155 milhões. Seus canalhas, vocês vão ter que devolver centavo por centavo. Vamos fazer uma CPI aqui para vocês devolverem esse dinheiro e mais, ir para cadeia. E eu finalizo dizendo o seguinte: a camisa da seleção brasileira e a bandeira da seleção brasileira nunca será vermelha. Vamos para cima, tamo junto. A cada dia que passa, mais estarrecido nós ficamos com o grau de maldade nessa corrupção do INSS. E olha, para nos deixar estarrecido, um escândalo de corrupção vindo do governo do PT, pode ter certeza que tem que ser um nível inédito. Afinal de contas, nós já vimos aí Mensalão, Petrolão e vários outros momentos onde o PT se mostrou ser uma organização criminosa. Mas esse caso de corrupção do INSS tem sérios agravantes. Vamos lá. Os principais eleitores desse governo são justamente as pessoas mais pobres, os analfabetos, os idosos e a população do Nordeste. E quais foram os alvos principais desse escândalo de corrupção, de acordo com o relatório da própria Polícia Federal? Idosos analfabetos do Nordeste. O PT decidiu roubar os mais pobres, os analfabetos, principalmente aqueles que são sua base eleitoral no Nordeste. Sim, ele optou por roubar dos ricos, das grandes instituições e corporações, não, dos pobres, dos analfabetos. Por quê? Bom, é uma estratégia. De acordo com eles, roubar dessas pessoas seria mais difícil de que elas fizessem denúncias. Afinal de contas, são pessoas humildes, idosas e analfabetas. É o melhor alvo para se roubar, porque é o mais provável a não perceber que está sendo roubado. Aí chegamos ao ponto onde o Lupe, que incrivelmente não foi demitido ainda, e o fato do Lula não ter demitido o Carlos Lupe é como se fosse um atestado de que o Lula concorda com esse esquema de corrupção, de que o Lula não está nem aí para essas pessoas que foram lesadas, centenas de milhares de pessoas. O Lupe vai na Câmara dos Deputados e basicamente fala que é muito difícil de demitir as pessoas que estão roubando porque essas pessoas são amigas dele. Se você duvida, assiste o vídeo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil. Mas demorou. Mas estamos agindo. Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós estamos tendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vejo as pessoas que até semana passada eu tinha confiança, trabalhavam comigo, desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. Aí outro vídeo que começa a circular também, e que realmente acerta o coração em cheio de qualquer brasileiro que não seja um imbecil petista, é o dessa senhora, mostrando o caso dela, pessoas humildes que mal têm o dinheiro bastante para comprar os seus remédios para sobreviver, agora sendo roubadas por esse governo.
Tem meses que não vem nem R$1.000. Nem não. Não, tá com 2 vezes que eu só recebo. Como ele recebeu uma vez, ele recebeu 900, outra vez 950 e a outra participou em 905. Assim. E a senhora não sabia nem o que era? Não sei nem o que era. Sei que tinha desconto, tinha vez que eu recebia 500, tinha vez que eu recebia 450. E ia todo descontado lá, ficava tudo lá. E eu pagando sem saber, depois que eu acabava, que eu ia dar fé do prejuízo. Não é que gente besta só. Tanta coisa que eu não sei nem de quê. Aí eu dizia, não, a cesta base é desconto de sindicato, é desconto não sei imposto, não sei o quê. Não sei de que tanto imposto, que eu não sei de quê. Tá. E aí eu ficava no prejuízo, viu? Dinheirinho do aposento, como você sabe, mal vem muito desconto e eu não sei de quê, que eu não recebo meu dinheiro completo, de jeito nenhum. Só aposentado pelo sindicato mesmo. Mas tem aquelas associações que a senhora nem conhece? É, tem muitos que eu nem conheço. Faz é descontarem nisso, que a gente está pagando e eu não sei por quê, porque eu não recebo, nunca recebi nada. O meu dinheirinho é pouco. Aí o pouquinho velho que a gente recebe, aí é para comprar o remédio, comprar a roupinha, comprar o calçado e vamos passando dele isso mesmo. Quem descobriu mais foi minha esposa, né? E até porque ela ficou falando, e esse desconto que está vindo aqui? Aí eu disse, que desconto? Aí foi quando ela pegou a relação, né, do extratozinho que eu puxei, e aí disse, olha, tem um desconto assim, 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 tal. Eu digo, não, nunca percebi não. E os descontos eram de quanto? Um foi de 30 e poucos reais, e o outro foi de 69 e alguma fração. E eles lá na justiça lá foi que me falaram que essa associação é do sindicato, dos aposentados. Eu digo, como é que o sindicato entra na propriedade dos outros sem autorização, sem comunicar os aposentados, sem nada? Porque a mim mesmo não me comunicaram nada. E como é que entra no meu benefício sem a minha autorização? No início, eles tentaram fazer parecer que não tinha muita importância, que era apenas um escândalozinho. Afinal de contas, quando se fala do PT, nós estamos acostumados a escândalos que circulam até em torno de R$1 trilhão. Então eles pensaram, 6 bilhões de reais não é nada, o povo não vai se importar. São idosos, são pessoas analfabetas, pessoas que trabalharam a vida inteira para poder receber a aposentadoria. E curiosamente, no dia do trabalho, o Lula nem aparece na manifestação, que por sinal foi um grande fiasco, né? Mas de acordo com a Erika Hilton, foi um fiasco porque o povo estava no show da Lady Gaga. Vou te falar uma coisa, trabalhador não gasta dinheiro para ir em show de Lady Gaga, para começo de história, tá bom? Então aí nós temos vários casos acontecendo que só turbinam, que só amplificam ainda mais esse escândalo. Não demite o Lupe, tá lá, roubando ainda. Tentou fazer parecer que era do governo Bolsonaro, mas agora todo mundo já sabe que esse negócio explodiu no governo do Lula de forma estratosférica, chegando, gente, a registrar 1.500 roubos por hora, ou seja, 1.500 filiados, né, associados que pagariam essas parcelas mensais por hora. Olha a quantidade. Aí nós temos o irmão do Lula envolvido, o filho do Lewandowski, que é advogado em uma dessas entidades. A situação escalou de tal forma que agora não é nem uma CPI que nós precisamos, é uma CPMI, juntando a Câmara dos Deputados e os senadores para poder se aprofundar no que realmente aconteceu. Esse escândalo ele não pode ser o mais grave em relação ao volume de dinheiro, mas com certeza é o mais grave no que diz respeito à maldade e à perversidade. E o governo fingindo que nada aconteceu. Lula já deu claros sinais de que não vai demitir o Lupe, porque se demitir o Lupe, perde o PDT, e se perder o PDT, esse governo não se sustenta mais na Câmara dos Deputados. Afinal de contas, saiu agora uma notícia de que essa federalização do União Brasil com o PP vai abandonar o governo e devolver os ministérios. O governo ficará completamente isolado, incapaz de aprovar qualquer projeto, e assim se caminha para o ralo, né? Eu, sinceramente, não sei como que tem algum deputado ainda que se atreve, que se arrisca, arriscar o seu legado, a sua reputação, em votar junto com esse governo. Um abraço. Quem diria que o presidente do Executivo, que já foi sindicalista e pobre um dia, iria sumir dos eventos públicos presenciais justamente no Dia do Trabalhador? Quem diria? Um presidente que conta com o apoio popular jamais perderia uma oportunidade como essa, jamais. Mas Lula picou a mula, se mandou, não vai aparecer em nenhum evento popular. Preferiu arriscar gravando um pronunciamento pela televisão. Mas como assim? O cara não foi eleito pela maioria dos brasileiros? Não está dizendo que vai ser reeleito?
e aposta em um quarto mandato? Se está tudo tão bem assim como ele prega, por que não aparecer em público? Por que não aparecer em público? A resposta é essa. Simplesmente porque ele está com medo do fracasso de audiência, de público presente, medo que não apareça ninguém e os parcos que ainda aparecerem ficarem gritando palavras de ordem contra ele o tempo todo. Apenas isso. Lula não é um Bolsonaro. Não arrasta multidões por onde passa. E o medo disso ficar claro no Dia do Trabalhador e em plena campanha a todo vapor é ruim demais. É assustador. É destruidor. E o pior, não há como ele reverter essa realidade. A impopularidade do presidente só aumenta. Ninguém aguenta mais a figura dele e as mentiras que ele conta. O país pede pela saída dele. Então, aparecer em público em uma data tão importante como esta é um tiro nas pretensões de continuar a carreira no poder e no Planalto. Lula não governa, apenas pensa em atacar o seu maior rival, Bolsonaro. Sabe que com a presença dele não há a menor chance de vitória. Por isso não pensa em outra coisa, não pensa em governar o país, não pensa em redução de custos, não pensa no trabalhador e no pobre, não pensa no brasileiro. O único que ele pensa é sim em Bolsonaro. Incomoda isso. O país quer crescer, quer evoluir, mas essa mentalidade de governo não deixa, não quer que aconteça. O próprio presidente já disse que quer todo mundo pobre, porque só assim ele consegue trabalhar o sonho, a ilusão, fazer com que as pessoas acreditem que um dia tudo vai mudar se continuarem votando neles. Essa é a mentalidade. Porque se estiver todo mundo bem, qual a razão do partido deles existir? Nenhuma. Porque eles não sabem fazer outra coisa. Não se adaptaram às necessidades modernas. Acham que para se manter no poder tem de estar sempre mirando uma necessidade dramática, trágica do eleitor. Uma necessidade que não mais corresponde à realidade, que nem existe mais e que mudou, e mudou muito. Mas eles acham que tem de ser assim e por isso querem todos sofrendo na miséria para justificar a existência deles. A esquerda, mesmo com um comunista declarado no poder judiciário, está fadada à extinção, ao fracasso total. Não se sobrepõe nas eleições de 2026. O fim definitivo está chegando e não há como contornar essa realidade. Não se modernizaram e agora apostam no desespero e na violência judicial para calar os opositores, os que pensam diferente deles, para que eles não percam o poder. Um poder que já se esvaiu pelos dedos sem que eles percebessem. Podem me chamar de bolsomínio, tanto que vocês quiserem, mas não tem como não ser fã desse cara. Não tem como ficar admirado com a força e a resiliência desse homem. 3 semanas no hospital, a maior parte desses dias dentro de uma UTI. Foi notificado 2 vezes lá dentro, uma pelo TSE e outra pelo Alexandre de Moraes. Tudo por conta de uma complicação de uma facada que ele levou de um esquerdista. Bolsonaro publicou ontem uma foto da barriga dele aberta. Eu não sei por que você fez isso, Bolsonaro, que lá... Mas a gente viu ali a gravidade do que foi feito. O cara de 70 anos teve a barriga aberta quase que de ponta a ponta. E aí hoje ele sai. E ele sai andando como se nada tivesse acontecido. Então esse vídeo é o vídeo que ele mesmo mandou para sua lista de transmissão, né? Ele sai de lá como se tivesse sido um passeio no parque. E ele faz um discurso logo depois. Esse é o discurso que eu quero mostrar para vocês. Mas olha o cara saindo do hospital. 3 semanas já. Eu te amo, meu velho! Presidente, parabéns! Não chora!
Beleza. Mas o que chamou a atenção? Ele parou para fazer um discurso. Aí ele tá aqui com a dona Hilda. Mesmo não podendo, né, mas ele é teimoso, porque ele não pode falar muito, porque ele tá com problema de soluço, o intestino dele tá voltando a funcionar. Ele não deve se cansar, mas ele não se conteve, foi lá e fez um breve discurso, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. E do lado dele a dona Hilda, hein? Vou pegar aqui, vamos lá. Ela e a Débora são nossos irmãos. Entenda só. Irmã Hilda e a Débora. O prazo final será dia meia dúzia agora. Cuidado. Terça-feira. A Polícia Federal. Dia meia dúzia, que é dia 6, tá? Vai lá em Paulista. Ou seja, dia 6 para prender a Débora. Daí ele tá falando sobre Débora, que foi condenada, né? Então o prazo final para ela se entregar lá é dia 6. O prazo final será dia meia dúzia agora. Cuidado. Terça-feira. A Polícia Federal vai lá em Paulínia pegar a Débora, deixar 2 filhos chorando para trás para cumprir o restante dos 14 anos de prisão. É humanitário o acolhimento da primeira-dama do Peru por corrupção. É verdade. E a Débora com 2 crianças pequenas em casa. Mas aqui temos a irmã Hilda, um filme. A história vai fazer justiça. Ele disse que a história vai fazer justiça. É Bolsonaro! Pelo amor de Deus! A Michelle tá aqui atrás, dá pra ver que o pedal tem chorado, cara. Ô, mulher forte essa aí. Bolsonaro, né? É Bolsonaro! Pôs o boné na dona Hilda. Bom, aí o pessoal começa a gritar. Gente, se você não viu a foto, é porque é uma foto tão absurda. Eu não posso postar essa foto. As redes sociais não aceitariam que eu poste essa foto aqui. Mas a barriga dele é aberta completamente com o intestino para fora para desfazer as complicações da facada do Adélio, daquele militante do PSOL de 2018. Aí ele, com 70 anos, faz uma cirurgia que eu falo pra você, eu, com 44, se eu faço uma cirurgia daquela, você me esquece 3 meses. 3 meses para eu conseguir me recuperar. Porque é uma abertura de uma ponta a outra. Sair andando, então, dando discurso, pode esquecer. Eu não sei que força que move esse cara. É sério, eu não sei que força que move esse cara para fazer o que ele faz. Não tem cabimento. E assim, pô, me chama de bolsominion, eu tô cagando e andando, porque conheço ele e não tem como não ter uma admiração assim por esse cidadão. É escolhido, não tem jeito, o bicho é escolhido. Pode falar o que vocês quiserem, bolsominion, é escolhido, não conseguem derrubar esse cara. Quanto mais tentam, mais forte ele fica. E ele vai voltar a ser o presidente do Brasil. Cada dia que passa, mais eu tenho essa certeza. Eu não sei os milagres que vão acontecer, mas esse cara vai voltar a ser presidente do Brasil e vai ser um dia de festa assim que o Brasil vai parar. Nós vamos ter que marcar um feriado nacional, de uma semana de feriado, de festa, o dia que esse cara voltar a sentar na cadeira da presidência. Salmos de número 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Quantas vezes angustiados começamos mais uma semana de trabalho e de afazeres diversos. Acontece que a angústia no coração humano provoca distúrbios inconvenientes e traz a sensação de impotência diante das batalhas que a nós são anunciadas. Viver angustiado pode causar sintomas físicos, como um aperto no peito, sensação de nó na garganta, peso sobre os ombros e nuca, tensão muscular, sensação de um buraco no estômago, entre outros. Então, o que fazer?
O verso tido como base desta reflexão e também tantos outros textos bíblicos nos ensinam que ao Senhor devemos clamar quando angustiados e confiar a Ele as nossas preocupações, porque dele virá a resposta e a solução que tanto temos buscado. Na angústia, clame ao Senhor e ouça sua voz no socorro tão necessário. Ore com a gente. Querido Deus e eterno Pai, apresentamos ao Senhor as nossas angústias e rogamos a Ti a solução que tanto necessitamos. Socorra-nos, Senhor, e nos livre das angústias da vida. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, o Senhor, nos abençoe. O novo Código Eleitoral deve ser votado nessa semana na CCJ do Senado e, se aprovado como está hoje, esse texto será a instauração definitiva da ditadura da toga que já está em exercício hoje no Brasil, pois dará superpoderes àqueles que hoje já abusam dos restritos poderes que têm. Você, cidadão brasileiro, precisa estar ciente dos riscos que está correndo caso esse texto seja aprovado, como, por exemplo, o de ser condenado a quase 7 anos de prisão por simples comentários. Na noite desse domingo, nós tivemos uma live super especial aqui no meu canal no YouTube, com a participação do Dr. Felipe Jimenez, que é procurador do estado do Mato Grosso do Sul, e deu uma verdadeira aula como profissional do direito sobre esse tema, e também com o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que é especialista em segurança de dados, atua na luta pela contagem pública dos votos desde 1999 e também deu uma aula sobre os aspectos técnicos do nosso sistema. A live teve ao todo praticamente 2 horas, mas eu separei aqui apenas alguns recortes em poucos minutos com os principais pontos que você precisa saber sobre o novo Código Eleitoral, que é o PLP 112 de 2021. Depois da explicação, eu vou trazer a lista dos traidores, os deputados que, mesmo dizendo serem de direita, ajudaram a aprovar essa aberração na Câmara. Preste muita atenção. O PLP 112 traz uma série de problemas. Infelizmente, muitos deputados ditos conservadores votaram favoravelmente. Eu posso passar para você depois uma tabela em Excel para que os seus seguidores possam saber quem votou e como votou, porque tem muito deputado de direita que votou favoravelmente a essa excrescência desse PLP 112. Ele veio da Câmara para o Senado e agora no Senado ele está sendo modificado por emendas. No dia 7 agora haverá uma audiência na CCJ, onde o relator, Marcelo Castro, que é médico, que não entende nada do que está lá no projeto, vai ler e tentar aprovar o relatório para que isso vá ao plenário. Eu destaquei apenas alguns, tá? Tem muita barbaridade aí, mas rapidamente. Artigo 2º, inciso 10, indúbio pró sufrágio. Nas sanções eleitorais. Ora, sanção é pena, sanção é punição. Você não pode punir alguém, seja por que razão for, na dúvida. Na dúvida sobre a ilicitude da conduta, na dúvida sobre o fato supostamente ilegal. Nesse Tribunal Constitucional que nós temos, onde inverteram até a lei da gravidade, a possibilidade de que você, cidadão comum, se enquadrando num crime eleitoral, seja condenado sem prova. É isso que está escrito aí. Na dúvida, você será sancionado, será condenado. Isso é um completo absurdo. Eu propus distribuir um texto propondo que, na aplicação de uma sanção eleitoral, deve prevalecer a presunção de inocência, que é uma regra geral no direito. E se há dúvida sobre o fato ou sobre a interpretação do fato, a solução tem que ser pela inocência. Então, o que eles estão fazendo aí nesse artigo 2º, inciso 10? Estão colocando na lei, positivando, o que o STF tem feito, que é condenar pessoas sem prova. Eu vou juntar esses dois artigos, 225 e 274. A afirmação é: a votação, apuração e totalização será feita por sistema eletrônico. A votação por cédula será realizada apenas na impossibilidade do sistema eletrônico. Aqui está uma garantia de que esse sistema, que conta votos secretamente e que está sob o domínio exclusivo
dos ministros do STF será preservado. Eles estão colocando na lei a impossibilidade de que o povo demande pelo escrutínio público, que é uma garantia de um princípio constitucional. Eu proponho, né, que se aplique no lugar do 225 o teor do 943/2022, que foi aprovado na CCJ da Câmara, ou que se pelo menos preveja aí no 274 que a materialização do voto é que deve orientar o escrutínio do voto, assim como a Amílcar explicou como se faz na Argentina, ou seja, há um equipamento eletrônico que auxilia no processo de votação, mas a contagem do voto é pública, diante dos olhos das pessoas que estão na sessão, e o Amílcar deu um testemunho, ele viu contar em 350 mais 50, ou seja, 400 votos em meia hora. Uma sessão eleitoral no Brasil tem no máximo 500 votos, então dá para tranquilamente, considerando que a eleição encerra no mesmo momento, pela unificação do horário, dá para contar em uma hora, devagar e tranquilamente, 500 votos. Artigo 344, 345, dá para comentar junto. Procedimentos de auditoria serão coordenados pela, aspas, Justiça Eleitoral. Na verdade, Serviço Eleitoral. 345, compete, aspas, Justiça, na verdade, Serviço Eleitoral, a regulamentação dos testes e auditoria do sistema eletrônico. Ora, o que está dito aqui? Está dito aqui que o agente público, ele controla, ele limita, ele regulamenta a fiscalização do serviço dele. Aí, artigo 586, parágrafo 3º, inciso 2. Isso aqui é a gota d'água, é o último prego na tampa do caixão. A população não pode ser consultada em plebiscito sobre matéria julgada pelo STF. Mas que regime político que nós vivemos? Não é um regime de soberania do povo? Como é que o povo não pode se manifestar a respeito de um determinado assunto? Se toda lei pode ser modificada, a própria Constituição pode ser modificada, e soberano é o povo. Isso aqui é a instalação de um regime ditatorial no papel. Estão positivando o que o STF pretende ser, na verdade, uma espécie de uma oligarquia sobre o povo brasileiro. Pessoas que não foram eleitas, que não têm voto, que não têm mandato político, que deveriam estar cumprindo um papel técnico de aplicar a lei, terão primazia sobre a vontade do povo. Isso é um completo absurdo. Como é que deputado de direita votou numa porcaria de um texto escrito dessa forma? 869, parágrafo 4º. Aqui nós temos uma ferramenta gravíssima de censura, de perseguição. Nós temos a previsão de 4 anos de prisão no caput desse artigo 869. E aí, no parágrafo 4º, há uma multiplicação dessa pena, né, um acréscimo, que chega a quase 7 anos. Não é exatamente 7 anos, mas são quase 7 anos. Eu arredondei para facilitar a comunicação. Mas a pessoa vai ser condenada a 7 anos de prisão, sabe por quê? Se ela estimular a recusa do resultado da eleição. É um tipo penal muito aberto. Porque quando a gente fala de tipo penal, a gente está falando de uma conduta. Por exemplo, matar alguém. É uma conduta muito clara. Não tem a possibilidade de você ficar na dúvida se matou ou não matou. Matar alguém. O tipo penal aberto é um tipo que deixa a possibilidade de enquadrar várias condutas semelhantes. Então, por exemplo, se eu estou num ponto de ônibus lá em Santos, encontro o Amílcar no ponto de ônibus, eu falo para ele, mas Amílcar, você viu esse resultado dessa eleição? O cara estava preso, ele fez uma campanha praticamente sem pôr o pé na rua, venceu a eleição e continua sem pôr o pé na rua. Quando ele vai na praia, a polícia tem que cercar. Quando ele vai em algum evento, tem que ser cercado, com público selecionado, com plateia combinada, com Clark. Como é que esse cidadão venceu a eleição? Você não acha que está estranho o resultado dessa eleição? Essa minha conversa no ponto de ônibus configura o crime e eu posso ser condenado a 7 anos de prisão por duvidar do resultado da eleição. A gente nota nesses artigos que foram inseridos nesse PLP 112 a mão do STF. Por que eles colocaram isso no artigo de lei, né, dizendo que na dúvida pode sancionar mesmo se não tiver prova, né? Certeza da prova.
Está na cara que veio da mão autoritária de um órgão que já está fazendo isso na prática hoje em dia. Né? É aí que a gente tem que ver quem é o ghostwriter desse processo. Eu recomendo muito que você assista essa live na íntegra, que tem quase 2 horas e está salvo no meu canal no YouTube. Agora, com esses trechos, já foi possível entender o quanto esse texto coloca em risco a liberdade do cidadão brasileiro e o quanto ele dá superpoderes aos ministros do STF e do TSE. A hora de agir é agora. O relatório será apresentado na CCJ do Senado no dia 7 de maio, quarta-feira. Se aprovado, irá para o plenário. Cobre o seu senador para que ele não permita que essa palhaçada seja aprovada da forma como está. No site do Senado você encontra os meios de contato para falar com os gabinetes dos senadores. Não deixe para fazer isso amanhã, pois amanhã pode ser tarde demais. Bom, como o Dr. Felipe Jimenez falou em sua explicação, muitos deputados ditos de direita, seja por aceitar o texto dessa forma ou por simplesmente não terem lido os artigos, votaram favoravelmente à sua aprovação na Câmara. O Dr. Felipe me enviou a lista com os nomes e agora eu vou colocá-la na tela para você. Vale lembrar que essa aprovação aconteceu em setembro de 2021, então os deputados são da legislatura anterior e estão classificados de acordo com o partido ao qual pertenciam naquele momento. Também vale ressaltar que essa votação aconteceu antes dos episódios de censura em 2022 e da perseguição política que passou a acontecer desde então. Mas o inquérito das fake news, por exemplo, já estava em andamento no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a lista dos deputados que votaram sim, ou seja, a favor da aprovação do projeto, ordenados de acordo com seus respectivos partidos. Se você achar necessário, pause o vídeo para conseguir ler todos os nomes. Logo no começo me chamou a atenção a presença de Sóstenes Cavalcante, hoje no PL, inclusive sendo líder do partido na Câmara. Sóstenes agora tem trabalhado incansavelmente para aprovar a anistia aos presos do 8 de janeiro no Congresso, mas em 2021, quando ainda estava no Democratas, votou a favor desse projeto. A lista segue com deputados do MDB, do PCdoB, do PDT, partidos dos quais não dava para esperar nada de diferente, mas chegamos então no PL e são 35 deputados do partido na lista daqueles que votaram em favor desse projeto. Quando essa votação aconteceu, em setembro de 2021, Jair Bolsonaro ainda não estava no PL. Ele viria a se filiar ao partido cerca de 2 meses depois, no final de novembro de 2021. Mas muitos dos nomes que estão nessa lista permanecem no partido que hoje representa a maior oposição ao governo e ao STF. A lista segue com nomes do PP, do PROS, incluindo quem está hoje no PL, também com deputados do PSB, do PSC, do PSD, do PSDB e então chegamos ao PSL, partido pelo qual Bolsonaro foi eleito em 2018. No momento da votação, então o presidente da República estava sem partido, mas muitos dos que estavam no PSL e votaram sim na ocasião, hoje são nomes conhecidos do PL, como Bia Kicis, Carlos Jordi, Coronel Crisóstomo, Coronel Tadeu e Hélio Lopes, que é amigo pessoal de Bolsonaro. Seguindo na lista, há um grande número de deputados do PT, há deputados do PTB, do PV, do Republicanos, inclusive o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, e ainda deputados do Solidariedade. Agora, da mesma forma que eu mostrei a lista dos que ajudaram a aprovar essa aberração, é preciso reconhecer também aqueles que, mesmo não sendo do principal partido de oposição, desde aquela época já tentaram impedir que isso fosse aprovado dessa forma. Votaram não todos os deputados do Novo, como é o caso de Marcel Van Hatten, Guilherme Derrite, que hoje é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Sargento Faur, do PSD, Carla Zambelli, Carol Detoni, Daniel Freitas, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Sanderson, todos esses do PSL na época, mas hoje do PL. No entanto, ironicamente, também votaram não alguns dos mais hipócritas, como o André Janones, Tabata Amaral, Glauber Braga e ainda outros do PSOL. Bom, por que eu fiz questão de mostrar essa lista? Não foi apenas para matar a curiosidade de quem pediu por ela depois da live de ontem. O principal motivo é, aqueles deputados que hoje defendem pautas da direita, independentemente de partido, mas estão na lista de quem votou sim para esse projeto, agora, o mínimo que eles podem fazer é ajudar a pressionar os senadores para que esse texto não seja aprovado da forma como está hoje. Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Não tem como reverter essa votação do passado, mas tem como evitar que seja aprovado agora no Senado.
Se o seu deputado está na lista, cobre ele da mesma forma que você cobrará o seu senador. Como eu já disse antes, a hora é agora. Pode ser que amanhã já seja tarde demais. A Carmen Lúcia foi pega numa dessas conversas em que ela fala algo do tipo, segundo esse Delgatti, que também não merece nenhuma credibilidade da minha parte, ele pode estar mentindo, mas ele falou isso para Manuela Dávila e a Veja achou por bem publicar que a Carmen Lúcia teria sido pega falando num grupo de juízes que a morte do neto ou sobrinho do Lula teria sido merecida, teria sido um retorno divino ao que o Lula teria feito. Então, tipo, o Lula teria feito algo horrível. Eu me lembro disso. E aí, tu te lembra? Lembro. Ok. E aí, segundo o Delgatti, de acordo com a Veja, a Rosa Weber, aquela pessoa que eu considero horrível, teria ficado tão chocada com essa declaração que saiu do grupo. Então, só imaginemos, senhores, o tanto de coisa que deve existir ali para a gente saber essa pequena gota no oceano de 7 terabytes. Eu fui fazer o cálculo. 7 terabytes é praticamente o conteúdo de todos os livros da Biblioteca do Congresso norte-americano. É coisa para... Essa pérola, para mim, foi jogada ali para deixar claro de que o que se tinha dessas pessoas é chocante. E é interessante ver o corpo, a postura da Carmen Lúcia depois da Vaza Jato. Ela se diminuiu de tal forma. Então tu vê, se ela falou aquilo e depois ela aparece toda obsequiosa ali pro Lula, então tu imagina o que não deve haver ali. E se for verdade, e de fato Alexandre de Moraes tiver posse dessas mensagens, junte lé com cré. Fica lecre. Mas tu acredita que, digamos que algo aconteça e ele seja expurgado do sistema e ele caia, o Lula não vai colocar outro fantoche? O Dino, o Zanin, vai colocar a Glaze. Meu Deus do céu, Dudu, peraí, só um pouquinho, tu quer me dar pesadelo? Então, tu não acha que isso pode acontecer? É o mais aventado. É a Glaze mesmo? Não, é mais aventado pelas pessoas que, se ele sair, talvez venha um nome muito pior ainda. Sim, então, aí eu acho, como eu acho que, eu nem acho que o Alexandre de Moraes é o mandante, eu acho que ele é o obediente. Eu acho que tem gente muito mais poderosa, uma Suprema Corte, que publica no seu site o logo e a plataforma do Fórum Econômico Mundial, a gente já sabe ali a quem eles servem, né? E, mas então, qual é a tua suposição? Que o Alexandre de Moraes tem um chefe? Absolutely. Eu acho que, claro que eles obedecem. O que uma Suprema Corte está fazendo? Abrindo mão da soberania nacional, falando que eles seguem não é nem as Nações Unidas, é o Fórum Econômico Mundial. Isso é obsceno. É impensável que isso aconteça num país que não seja um esgoto. É ridículo. Isso aí é coisa de paiseco. Aí tu vê o Lula sentado lá com o Bill Gates falando que acabamos com a pobreza, ainda mentindo, e o cara lá, que saco, tu vê que esse cara... É uma pantomima o que a gente tá vendo. Agora, se a corte faz isso, então para mim já tá claro ali, eles já estão até admitindo, nós obedecemos um governo mundial não eleito, regido por bilionários, que nos controlam, de que forma, não sei. De que forma, não sei. Chantagem, serviços, dinheiro, como o Pavinato teria dito sobre o outro lá, não sei. Mas aí vem o caso de que eu não acho que a saída do Xandão talvez fosse fazer muita diferença agora pra gente. Mas eu acho que ela pode ser usada como moeda de troca para, tipo assim, um não tá se comportando, escuta, sai aí, tu não tá obedecendo direitinho, mula, vamos te dar uma vaga agora, entendeu? Não sei se vai acontecer isso, se tá acontecendo, mas eu acredito realmente que existe uma minoria muito minoritária
que controla o mundo, como aí as pessoas falam, tem que combinar. Jornalista que fala que conspiração é difícil é gente muito burra, né? Porque se até trabalhadores se unem para homogeneizar demandas, salário mínimo da classe, se a gente aqui combina como é que vai ser aqui, quais vão ser as perguntas, e os caras acham que bilionários, trilionários, não tem um mínimo de um acordo tácito ali, ou até bastante explícito, de que, ó, cara, tu controla isso aqui, os satélites, eu controlo aqui as redes sociais, a gente agora fecha a tua rede só para dar uma favorecida na outra, porque a gente queria que a direita ficasse aqui, a esquerda ficasse lá, assim é mais fácil controlar o debate, e um não se... Tem 1000 possibilidades. Acho que vocês viram onde é que eu estava indo, né? Senhor, nós estamos clamando pela nossa nação. Quanta corrupção, quanta violência, quantas coisas, Senhor, que não agradam ao Senhor. Quantos conluios, quantas artimanhas estão sendo feitas, Senhor, em escritórios, nos locais onde deveriam as pessoas agir para o bem do país, estão agindo para o seu próprio bem. Nós estamos clamando pelos dirigentes dessa nação. Coloca homens e mulheres, levanta pessoas que têm o teu temor para sarar esse Brasil. Senhor, limpa do nosso país toda a corrupção, toda a maldade, e coloca entre nós o teu amor e a tua paz. Que haja paz no Brasil, que toda sujeira seja varrida desse país, e que o nosso Brasil tema e louve o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu Brasil, que vive brincando de sorrir, que fica chorando por aí, meninos na rua, crianças sem lua, meu Brasil, berços de tantas contradições, poucos têm muitos e as multidões caminham incertas, são vidas desertas. Sara, Senhor, restaura, Senhor, o meu país. Cura, Senhor, liberta, Senhor, minha nação. Povo varonil, salva, Senhor, o meu Brasil. Salva, Senhor, o meu Brasil.